bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, esse canal YouTube, com uma pergunta muito simpática da Juliana Otorão Segato. Juliana, você ganhou então o Porquê Lacan, da Zagodoni. Basta escrever aqui para a produção, nesse nosso ciclo de comemorações para os 150 Falando Nisso. Professor Dunker, por favor, conte a nós sua trajetória e formação na psicologia e na psicanálise. Somos encantados com o seu trabalho, mas percebo, como psicóloga, que a estrada seria longa para alcançar esse nível de compreensão que o senhor nos transmite. Seria importante saber sua trajetória e os impasses enfrentados para entender se estamos no caminho certo, entre aspas. Grande abraço. Então, estamos falando nisso biográfico, né? Ou pelo menos assim, curricular, um pouco de como foi minha trajetória. Quando adolescente, tinha uma ligação muito forte com a filosofia, com a literatura e com vamos dizer assim, as formas religiosas. Eu me interessava muito pelas religiões orientais, pelo ocultismo, pela teosofia, pela yoga, por aquilo que naquele momento era, vamos dizer assim, uma visão alternativa sobre o mundo. Me inquietava a ideia de que a vida seria assim uma jornada de conquista de dinheiro, viagem e volta para a Europa. Isso me parecia muito pouco, né? Que a gente tinha que ter teria que ter alguma outra possibilidade. E aí me veio a ideia de cursar psicologia. Mas eu nunca pensei em ser clínico, muito menos em ser professor. Era um momento assim em que minha família passava uma situação financeira muito caótica, né? Eu lembro que eu tive que construir um muro para conseguir pagar a minha inscrição na FUVEST, e de fato às vezes não conseguia chegar para assistir às aulas, porque enfim, não tinha dinheiro para condução, e via assim que a psicologia era uma senda, era uma carreira que necessitava de muito investimento, né? Ainda mais naqueles tempos, a psicanálise assim era tida como uma coisa de elite, né? Nesse momento eu começo a participar que eu acho uma coisa assim muito importante, que se valoriza pouco na formação dos psicólogos assim hoje. Comecei a participar de centros acadêmicos, comecei a participar do processo de redemocratização da USP, fui da Atlética, me envolvi assim com as pessoas da faculdade, né? Eu acho que nada mais estranho a um curso de psicologia, como às vezes a gente vê, infelizmente, do que assim pessoas hiper individualizadas, tentando tirar notas, cumprir suas tarefas e não viver, vamos dizer, essas experiências e conflitos que são evocados durante um curso, né? Que são, lembra do meu curso de psicopatologia, que a gente cada semana era um tipo diferente de loucura que a gente vivia. Isso, as tensões que isso traz para o grupo, né, que está ali naquela classe, naquele ano, naquela época da faculdade, isso tudo começou a ser um material muito efervescente, assim, para a minha experiência como estudante. Acho que uma coisa que fez muita diferença foi o fato de eu, muito jovem, até em função dessa turbulência toda, ter procurado uma análise. Então, comecei a duras penas, assim, conseguia pagar aqui e ali. Lembro que eu às vezes passava um cheque e corria atrás porque estava sem fundo para conseguir resolver a questão no banco, né? E isso fez muita diferença. Ter começado a análise muito cedo, assim, com acho que 21, 20 anos, estava num divã da forma que eu podia ali naquele momento. Isso se somou também a um grande acontecimento, uma sorte, né? Que naquele ano se abriu um concurso assim de bolsas para uma associação de psicanálise, e eu prestei esse concurso, e então a partir do terceiro ano da faculdade eu fazia psicologia e estudava psicanálise também, fazia estágios, acompanhava seminários de pessoas assim muito proeminentes. Isso foi desenvolvendo assim um gosto pelo esforço, um gosto pelo estudo, né, que eu me lembro assim, era o que eu mais ambicionava, era conseguir continuar estudando, porque se você conseguir manter essa
relação de estudo e cuidado que o Freud chamava de formação, eu acho que as coisas acabam dando certo. E foi o que mais ou menos aconteceu para mim. Então era um momento em que a gente podia fazer 2 faculdades na USP, né? Então eu prestei ciências sociais e fazia lá, estudei antropologia, estudei política. Daí quando eu estava no 5º ano, uma professora muito querida me convidou para fazer um mestrado com ela, numa área um pouco assim distante da psicanálise, que é a etologia, né? Mas você vê, os bons encontros às vezes acontecem assim onde a gente menos espera. E é importante ser fiel a isso, né? Essa contingência que a vida vai pondo. E eu fui fazer o mestrado e ela foi muito acolhedora, e daí comecei com, vou reler o que o Lacan falou no Estágio do Espelho, com o que a etologia contemporânea estava produzindo naquela época. Depois tive a sorte de ser orientando do professor Luiz Cláudio Figueiredo, que é um grande epistemólogo, um grande teórico do campo da psicologia. Acompanhei, enfim, momentos importantes ali do curso de psicologia na redefinição, né, do que seria a sua orientação em termos de filosofia da psicologia, vamos dizer assim. E aí fui fazer filosofia. Cursei 3 anos, onde tive muitos amigos e aquilo foi, vamos dizer assim, as coisas começaram a se cruzar. Comecei a dar aula muito cedo. Por quê? Porque no fundo é um psicólogo que tinha interesses vastos, tinha interesses em outras coisas e que muito me valeram ao longo do tempo o cultivo dessas áreas, né? Da cultura, a história, a antropologia, a arte, a teoria das religiões, enfim, isso foi me criando assim uma forma de vida ligado ao estudo, à formação e à transmissão. Comecei a clinicar também bastante cedo, tive nesse momento uma influência muito grande, o professor Luiz Carlos Nogueira, que foi meu professor de Lacan na faculdade, mas também de outras figuras assim importantes nessas associações de psicanálise pelas quais eu passei. Outro dia eu fiz a conta, acho que eu ajudei a fundar uma 5, participei de uma 7, porque essa combinação, esse interesse político, esse interesse científico, esse interesse cultural, me colocava em um monte de encrencas, né? Sempre sistematicamente. Isso me permitiu assim conhecer formas de psicanálise diferentes, formas de lacanismo diferentes. Isso vai ajudando a nossa formação, que não é só cognitiva, né? Ela é pessoal, né? Depois de um tempo na querida Faculdade de São Marcos, que foi um prêmio, né? Eu dei aula em várias faculdades em São Paulo, nas condições que a gente sabe que às vezes os professores enfrentam, né, nesses lugares, professores horistas, e isso foi dando assim uma cancha com pessoas, né, junto com o consultório, até chegar na São Marcos, onde pude orientar, muito jovem, né, pude orientar trabalhos, e ali a gente tinha que fazer de tudo um pouco, né, então em psicanálise, mas em Winnicott, em psicodrama, em áreas que não são aquelas que teoricamente dominaria mais, né. E então em 2004 eu presto um concurso na Universidade de São Paulo, no Departamento de Psicologia Clínica, onde eu estou até hoje, e passo então a trabalhar e aí montar um projeto de pesquisa mais continuado, com os meus amigos Vladimir Safato e Nelson da Silva Júnior, no nosso laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Levo para a USP uma coisa assim que eu prezo muito, que é meu seminário aberto, né? Um seminário conhecido como Seminário das Quintas-feiras, né? Toda quinta-feira, do meio-dia e meio até as 2, há 17 anos, eu me ponho a ler Lacan livremente com os alunos que aparecem, com as pessoas, ex-alunos, que vêm para a gente inventando coisas. Eu acho que é uma coisa muito importante para mim, né, ao longo do tempo, que é esse espaço, sim, que a gente tem que se criar para poder criar. Esse espaço onde não é uma aula, não é escrever para ganhar pontos no Lattes, é um espaço meio de brincadeira, né? Como é esse aqui, esse Falando Nisso, começou como uma brincadeira da banda do meu filho, que vai virando outras coisas, e eu acho que muito na minha vida foi se dando dessa maneira, né? A escrita para a Cult, a escrita para o blog da Boitempo, a escrita
escrita que eu tenho, a coluna que eu tenho na revista Mente e Cérebro, da minha querida amiga Gláucia Leal, há muitos anos, né? É um trabalho que a gente vai fazendo de escrever constantemente e que tem muita relação com as coisas que eu venho fazendo. Então, eu acho que tem uma consciência, assim, ou pelo menos cultivo essa ideia de que alguém no Brasil hoje, que consegue fazer uma faculdade, que teve, vamos dizer assim, bons encontros como eu tive, tem que retribuir isso, tem que devolver isso para a sociedade, tem que devolver e coletivizar e tornar o saber, né, algo assim público, gratuito e aberto, porque isso é fator de diminuição da nossa desigualdade e isso é a função do que a gente podia esperar, sei lá, de um intelectual, né, nesse momento, né? Por isso que eu digo que também a boa clínica é crítica social feita por outros meios, né? Não que quando a gente está com nossos pacientes a gente está assim, fazendo diretamente crítica social, mas a forma como a gente faz psicanálise ela é também a forma como a gente está com o outro, com o nosso desejo, com os nossos ideais e com o tanto de transformatividade que a gente pode comportar numa vida. Esse é um pequeno esboço autobiográfico. Obrigado pela pergunta. Para receber mais falando nisso, clique aqui no Aqueronta 90.